E hoje nós vamos seguir a mensagem que começamos domingo próximo passado. E esta mensagem tem a ver com o que foi cantado agora pelo irmão Argeu. O encontro de Jesus com a mulher de Samaria, com a mulher samaritana. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 4. Domingo passado nós falamos sobre o contexto histórico daquele episódio, daquele encontro, e eu fiquei o tempo todo da mensagem focado no versículo 4, que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Falamos sobre as dificuldades de relacionamento que existiam entre judeus e samaritanos, se bem que a gente aprendeu também que os samaritanos também eram judeus, de uma miscigenação racial, povo que depois da separação do reino de Israel em reino do norte, reino do sul, Samaria foi a capital do reino nortista, ou do reino do norte, e nós falamos demasiadamente na semana passada sobre os eventos e a principal razão da dificuldade de relacionamento que existia entre judeus e samaritanos. Alguns entendem que os samaritanos era uma raça mestiça de judeus com o povo pagão, embora exista um outro grupo que entenda que era apenas um grupo pagão. Mas hoje eu não quero me ater nesse detalhe. Hoje eu quero falar, ainda focando no versículo 4, esta necessidade de atravessar a província de Samaria. Por que era necessário? Para quebrar paradigma, para quebrar preconceito que existia entre os judeus. Semana passada eu mostrei até o mapa da Palestina no tempo de Jesus e mostrei que os judeus, quando transitavam da Judeia para a Galiléia, eles passavam à margem da Pérea e ia por ali, por aquele canto, para chegar lá na Galiléia, e não atravessava a província de Samaria por conta dessa dificuldade que existia entre esses dois povos. Mas na verdade, eu entendo que o necessário passar pela província de Galiléia era alguém que estava ali, que precisava de ouvir de Jesus o que Jesus veio fazer na terra, a mensagem universal para todos os homens, que não faz acepção de pessoas, que não despreza ninguém. Deus veio a este mundo, como diz a Bíblia em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como diz a Bíblia em 1 Timóteo 2,4, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Jesus tem um encontro com uma mulher. Diz o versículo 5, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, na nossa compreensão, no horário judaico, meio-dia, no horário romano, 6 horas da tarde, mas pelo contexto, percebo, já que os discípulos deixaram Jesus ali para buscar comida, então a gente percebe que era o horário do almoço, ou meio-dia. Essa hora sexta, então, seria meio-dia no horário judaico. Neste momento, diz o texto, no versículo 7, veio uma mulher samaritana tirar água.
E então Jesus se dirige para ela e diz: dá-me de beber. Esta ação de Jesus causa espanto naquela mulher. Diz o versículo 8 que os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. E a mulher, espantada com aquela abordagem de Jesus, diz: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Nós temos que aprender com Jesus e temos que causar espanto nas pessoas quando elas esperarem uma ação dentro do contexto da realidade que naturalmente a gente pensa em agir, pensa em fazer, com o coração endurecido, com o coração empedernido ou com o coração magoado, a gente tende a fazer aquilo que normalmente se faz: despreza, recusa, paga com a mesma moeda. E Jesus faz o contrário com aquela mulher. Eu não sei como ela identificou Jesus como judeu. De repente, pela sua vestimenta, pela sua aparência física, não sei. Mas ela identificou Jesus como judeu e se espanta porque ela foi abordada por ele. Primeiro que era muito difícil um homem se dirigir a uma mulher, e principalmente quando ele estivesse sozinha. Ainda mais uma mulher samaritana. Não era normal. Então a primeira coisa que eu quero trazer para você nessa noite, em nome de Jesus, é que as nossas ações, a sua ação, a sua atitude causa espanto no teu irmão. Quando ele estiver esperando uma palavra diferente, ou quando ela estiver esperando, ou ele estiver esperando uma ação ou reação humana, você haja com uma ação divina. Você fale alguma coisa, você faça alguma coisa, ou você haja de um modo que cause espanto nele, perdoando, liberando o seu perdão, estendendo a mão para ele ou para ela, e quem sabe falando: eu te amo em nome de Jesus. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher, que era discriminada pelo fato de ser mulher, que era discriminada pelo fato de ser samaritana. Aí Jesus diz para ela: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva pode ser traduzido por nova vida pelo Espírito, o que era do conhecimento dos judeus, porque está narrado lá em Jeremias 2,13, Zacarias 4,8, e até nesse Evangelho de João. Abra, por favor, comigo o Evangelho de João, capítulo 7, a partir do 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O Espírito Santo ainda não tinha descido, como aconteceu posteriormente no dia de Pentecostes, que está registrado em Atos capítulo 2. Esta menção que Jesus faz, a água da vida, ou a água viva,
se refere ao dom. E ele mesmo, Jesus fala aqui neste versículo, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom, o carisma, o presente, a dádiva de Deus. Se vocês conhecessem, ou se ela, dirigindo para ela, falar, se você conhecesse o dom de Deus, que ela ainda não tinha conhecido, a salvação como uma dádiva, um presente de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias. Deve-se observar que Cristo propôs à mulher que o recebesse e a sua dádiva, sem qualquer mudança de vida, como pré-requisito. A vida daquela mulher seria totalmente transformada se ela entendesse. Só que ela não tinha entendido ainda. E ela responde: Senhor, tu não tens com o que tirar. Ela estava pensando em que água? A água do poço de Jacó. Foi para isso que ela foi ali naquele lugar. Ela foi para recolher água, ela queria levar água para a sua família, para os seus. Era uma prática natural que as mulheres tirassem água do poço para a sua família. E ali estava ela. E Jesus está falando de uma outra água, não H2O. Ele está falando de algo que vem realmente transformar a vida das pessoas. Esta água, conforme já falei anteriormente, os judeus já tinham ouvido a respeito desta água viva, que é uma nova vida pelo Espírito, que foi profetizada pelos profetas do Velho Testamento, remetendo para a pessoa de Jesus, e como nós já lemos ali em João 7, de 37 a 39, que ele fala dessa água. Então ela fala: Senhor, tu não tem como tirar. E o poço é fundo demais. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ela ainda não tinha percebido quem era Jesus. E aí Jesus afirma: quem beber desta água tornará a ter sede. Quem beber da água do poço de Jacó vai voltar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Era necessário Jesus passar por Samaria, porque havia uma mulher sedenta. Eu amo tanto essa passagem bíblica que Jesus nunca esteve preocupado com multidões. Ao contrário das igrejas pós-modernas, que hoje querem templos cheios, suntuosos, hoje as pessoas pensam em qualificar a igreja pela quantidade. Jesus, ele estava olhando o indivíduo, olhando para a pessoa, e ele sabia, porque ele é Deus, que existia alguém que precisava ouvir falar daquela maravilha, principalmente porque se dependesse dos seus discípulos, como nós falamos na semana passada, quando em uma passagem bíblica, Jesus mandou os seus discípulos prepararem o caminho para a chegada dele em Samaria. Os samaritanos não quiseram receber Jesus e Pedro e João disseram: Senhor, vamos orar para que o Senhor mande fogo do céu e os consuma. Nós falamos isso na semana passada. E aí Jesus então vê a pessoa. Eu gostaria de frisar isso para a sua vida, para a minha vida. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados, desprezados por esta correria pós-moderna, onde as pessoas não dão mais importância, as pessoas não querem mais nos ouvir.
Quantas vezes você queria falar com alguém e não tinha ninguém à sua disposição para um ouvido atento que você tenha a dizer? Hoje nós vivemos uma era da globalização, onde está todo mundo conectado, mas está todo mundo sozinho. Quem sabe uma família na sala, cada um com o seu notebook, ou seu tablet, ou seu smartphone. Quem sabe um mandando mensagem para o outro ali, um do lado do outro e mandando mensagem. E não mais olhando no olho, não mais apertando a mão. Isso eu estou falando em família. Agora você imagina o que acontece com esta população pós-moderna, onde a gente não tem tempo nem para honrar os nossos compromissos, às vezes no sentido de horário, e a gente corre para cá, corre para lá, e às vezes a gente tem que deixar alguma coisa em segundo plano, porque nós não temos tempo. Ontem o Geraldo disse na sua fala no Encontro de Casais, que parece que 4 horas do nosso dia, que tem 24 horas, some do nosso cronograma. E parece que o dia tem 24 horas. Eu creio, Geraldo, que em alguns casos as pessoas têm a sensibilidade de que só tem 10, 15 horas. Estava compartilhando hoje na classe de batismo com os alunos presentes da dificuldade que a gente tem de agirmos como a igreja primitiva agia, em comunhão, de casa em casa. E aí eu perguntei para os presentes, quantos membros da igreja já foi na casa de vocês? Alguns membros já foram, alguma pessoa já foi. E para minha surpresa, mais uma vez, uma das pessoas disse, apenas o Claudemir foi lá na minha casa. Eu não sabia desse caso, mas esse irmão tem me ensinado muito. E aí eles disseram, tirando o pastor que já foi lá, só o Claudemir. Sabe por que a gente não tem tido tempo? Porque a gente administra mal o nosso tempo. Ou porque de repente a gente pensa que nós temos muitos problemas. E outra coisa que eu estava conversando com o Aparecido Luiz outro dia na recepção, no culto de quarta-feira, é que nós estamos tão envolvidos, mas tão sobrecarregados com as nossas coisas, que se nós pararmos um pouquinho e se a gente olhar para o nosso próximo, e a gente começar a olhá-lo, a gente vai perceber que eles precisam de atenção, e às vezes, quem sabe, nós vamos sofrer, porque a gente vai chorar com ele, a gente vai se compadecer dele, a gente vai ouvir o problema dele, e a gente vai estar envolvido nas circunstâncias dele também. E aí, isso custa tempo, isso, quem sabe, custa dinheiro. Então é melhor não se envolver. Quando uma pessoa procura a igreja, e normalmente isso acontece, principalmente nós que estamos aqui no centro da cidade, uma pessoa chega procurando comida, pedindo dinheiro para uma viagem, alguma coisa. Se a gente for parar e conversar com aquela pessoa, a gente vai ver o quanto é carente e necessária de atenção àquela vida. Jesus me ensina, e esta palavra, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Nessa expressão está claramente colocada aqui que tem que ter esforço. Eu preciso, nós precisamos, a igreja precisa de procurar se envolver mais. E se nós nos envolvermos com aqueles que estão no nosso meio, nós vamos conseguir transmitir para
à sociedade que nós somos uma igreja que ama. Quando a gente tem conhecimento de algum enfermo da igreja, uma pessoa que está precisando de uma palavra, a gente precisa tomar uma postura. Quantos aqui já foram visitar a nossa irmã Elvirinha? O irmão Elias? Perguntei para ele na última visita que fiz para ele. E por que eu fui perguntar, né? E ele disse: pastor, poucos vêm me visitar. A irmã Júlia, que está lá acamada, quando o Mauro falou da alegria que a irmã Júlia esboçou quando entrou no quarto dela, o Eduardo, a Débora com a Manuela. E o Mauro disse para mim que ninguém tinha tirado um sorriso do rosto da Júlia como a Manuela tirou naquele dia. Porque a Manuela era companheira da Júlia lá no último banco, ela sentava ali, uma do ladinho da outra. Ela ficou alegre também pela visita de alguns diáconos que foram ali. Simples gestos. Você não precisa ficar muito tempo, mesmo porque o doente não pode ficar muito tempo recebendo visita, mas saber que alguém foi lá, isso é importante. Irmãos, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Eu não sei qual Samaria você tem que atravessar, mas eu tenho certeza que existem algumas Samarias que nós precisamos atravessar para levar uma mensagem de conforto, de consolo para aquele que precisa. Aquela mulher que estava ali teve um contato maravilhoso, um encontro com Jesus. E quando Jesus fala que aquele que bebesse da água que ele podia dar, nunca mais teria sede, e que a água que ele desse seria na pessoa que recebesse uma fonte a jorrar para a vida eterna. No versículo 15 nós lemos que a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Mais uma vez ela está olhando para a água H2O. Mais uma vez ela está olhando a necessidade física que vai ser saciada nela. Como é gostoso a gente, estando com sede, ter acesso a um copo d'água. Abrir a geladeira, ou você que não gosta de água gelada, pegar um filtro, tomar aquela água que desce gostoso. Como é gostoso. Mas a água que Jesus estava oferecendo para aquela mulher não era H2O, era algo diferente. Ela ainda não tinha entendido. No diálogo que continua, Jesus fala para ela: vai, chama teu marido e vem cá. Jesus queria aprofundar. E aqui eu entendo e aprendo que nós não podemos ficar na superficialidade da conversa. Que nós precisamos, enquanto igreja, mesmo que isso traga para nós uma dedicação maior de tempo, esse tempo que é tão escasso na pós-modernidade, nós não podemos ficar na superficialidade. Nós precisamos conhecer mais as nossas irmãs, os nossos irmãos. Nós precisamos realmente interagir mais com as pessoas. E aí Jesus fala: vai chamar o seu marido. Jesus sabia o que ela iria responder. Tanto é que ela diz assim: não tenho marido.
E aí Jesus fala, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E ela então espantada, Senhor, vejo que tu és profeta. E aí ela agora esboça o conhecimento, as orientações que ela tinha daquele sacerdote, daquele profeta lá do Velho Testamento que eu falei semana passada, daquela narrativa bíblica que ela, não só ela, mas ela, na verdade, recebeu de herança os ensinamentos do povo de Israel. E ela então fala, nossos pais adoravam neste monte, que é o Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus fala para ela, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. E aí, tendo conhecimento do contexto que nós abordamos na semana passada, quando diz o texto que aquele povo daquela cidade adorava o Deus de Israel, mas também adorava as imagens da cultura e da crença deles. E é por isso que Jesus fala, vocês adoram quem não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E aqui cabe uma recomendação à igreja. As pessoas que estão aí fora estão desesperadamente à procura da verdade. As pessoas estão procurando, não sei quantos viram a reportagem do Fantástico semana passada, numa região do centro-oeste do Brasil, onde as pessoas estão atrás de uma suposta profetisa, de uma região energizada, onde curas são feitas. Só que quando o repórter começou a perguntar sobre algumas coisas e até levar aquela substância que saía de uma suposta cirurgia para o laboratório para fazer uma amostragem, fazer uma pesquisa, eles não deixaram. Perguntaram se podia levar o físico que eles tinham consultado sobre aquela pirâmide que ficava ali suspensa. Quantos assistiram essa reportagem? Muitos assistiram. Eles não deixaram. E aquela mulher, que é a líder daquele movimento, centenas de pessoas procuram. Naquele dia, alguns ônibus estavam lá, levando pessoas de várias regiões do Brasil à procura de uma solução. Em Araraquara não é diferente. Pessoas estão procurando centros espíritas, pessoas estão procurando igrejas, pessoas estão procurando soluções. Pessoas estão procurando Deus, mas elas não sabem a quem adorar. E vem agora um texto na minha memória e eu quero compartilhar com você. Por favor, abra sua Bíblia na carta de João. Deixa eu ver qual é a carta. Primeira carta de João, abra por favor, 1 João 5. A partir do versículo 18, 1 João 5, 18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, igreja? Que maravilha sabermos que nós estamos no verdadeiro. Não é a denominação que salva, é Cristo que salva.
Eu fico muito preocupado quando alguns batistas falam assim: a nossa denominação é a denominação que mais se aproxima da palavra de Deus. Isso é um equívoco. Nós temos que ser o povo, a igreja que esteja na palavra de Deus. Amém, irmãos? Não há mais que se aproxima. A declaração da Convenção Batista Brasileira é uma confissão de fé que não tem equívocos. Pelo menos o que está escrito ali, pautado na Bíblia. Mas essa denominação, ela é dirigida por homens, pecadores, falhos, e que naturalmente existe falhas. Mas Jesus é o verdadeiro, e é este que tem que ser compartilhado com as pessoas. É aquilo que Jesus está fazendo com essa mulher, está mostrando para ela que não é o lugar onde deve ser adorado, mas quem deve ser adorado, a forma como deve ser adorado. Diz o texto no versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O diálogo está esquentando. Aquela mulher está com o seu coração quente e ardendo. E ela conhecia a história do Messias, então ela diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E então Jesus fala: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, versículo 28, olha que maravilha. Vocês perceberam que até esse momento a mulher estava preocupada com a água. Mas quando ela ouve de Jesus: eu sou o Cristo, eu que falo contigo, eu o sou. Ele usa então, eu o sou. Ele usa então a palavra Jeová, o autoexistente, o eu sou, que quer dizer Jeová no hebraico, eu sou, o Deus autoexistente. Então ela fica maravilhada e diz o versículo 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro. O seu cântaro já estava cheio da água. Eu não sei, a Bíblia não nos fala aqui se ela conseguiu pegar água ou não, porque ela foi interrompida pela conversa com Jesus. Mas o fato, se está cheio o cântaro ou não, ela deixa o cântaro e diz que foi à cidade para dizer àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Ela ainda não estava convicta, mas pelo que conversou com Jesus, ela estava quase consciente de que ela tinha ouvido do próprio Cristo acerca do Messias. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Quando Jesus age, a vida do homem é transformada. Aquela mulher saiu daquele lugar sem o cântaro na mão, sem a água na mão, porque ela tinha recebido a água que é Cristo Jesus na sua vida. Ela saiu divulgando o que ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela tinha alegria no seu coração. E diz o versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Aquela mulher saiu anunciando. Agora ela que fora escolhida por Deus, porque era-lhe necessário passar pela província de Samaria, porque aquela mulher desprezada, abandonada, agora teve um contato com Jesus, e ela não se conteve guardar esta mensagem com ela. Ela saiu correndo para falar aos samaritanos daquela cidade. E o testemunho daquela mulher fez com que eles crescem.
ele me disse tudo quanto tenho feito. Aqui, neste diálogo que está registrado, não detalha maiores informações sobre a conversa, apenas algumas coisas. Eu não sei o que Jesus falou mais com ela, mas a convicção de que ela tinha ouvido de Jesus. Ela levou os samaritanos, versículo 40, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E agora, olha que maravilha, e diziam à mulher, os samaritanos estavam dizendo para a mulher agora, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Através do testemunho daquela mulher, eles foram ter com Jesus. E agora, eles ouviram do próprio Cristo. Não nos relata o que eles ouviram de Jesus, mas o que eles ouviram de Jesus fizeram com que eles crescem e acreditassem e observassem que Cristo era o Salvador do mundo. Jesus, a água que sacia a sede espiritual. Aquele povo que era discriminado. Através da ação de Deus em uma mulher, foi possível fazer a transformação na vida de dezenas de pessoas. Quem sabe centenas de pessoas. Nós não sabemos quantos samaritanos creram em Jesus naquele dia e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é só vir para a igreja no domingo, na quarta-feira, nas reuniões. O papel da igreja é testemunhar de Cristo aonde elas estão. E elas estão lá fora precisando da tua intervenção, da tua palavra, da tua fala. Elas, pessoas carentes, desprezadas pelo sistema, desprezadas por famílias, quem sabe. Pessoas que estão à procura de uma solução para a sua sede espiritual. E nós sabemos que nós estamos no verdadeiro, nós estamos em Cristo. E nós temos com ousadia, com confiança, a apresentar esse Cristo que transformou as nossas vidas a tantos quantos necessitam ouvir, para que eles também gozem da alegria eterna que nós temos, desse privilégio maravilhoso que nós temos de cultuar coletivamente no templo do Senhor, para que eles também experimentem a grandiosidade do amor de Deus. Porque nós temos Jesus, que sacia a sede dos desesperados, dos angustiados. Nós temos a solução, igreja. A Pieba tem a solução. Nós temos Jesus. Temos que compartilhar esse Jesus com essas pessoas. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Amém.